Olá, então, voltando a discutir o que ficou na última aula pendente, que foi exatamente sobre esse processo de dissolução e formação de soluções de espontaneidade e desordem. Eu parei justamente aqui, nessa parte onde eu exemplifico essa mistura do CCl4, que é o tetracloreto de carbono, e o metano, né? Aliás, o hexano, perdão. Vou pegar o point aqui para apontar melhor. Só um momento. Então, aqui eu tenho o tetracloreto de carbono e aqui o hexano. Por que que ele diz que a mistura desses dois ela é menos desordenada? Deixa eu tentar explicar uma coisa. Nós vimos lá em ligações químicas. Agora deixa eu pegar a caneta aqui, tá? Para poder vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Eu acho que foi. Então, vou escrever bem aqui, tá? Não, vou escrever, é aqui mesmo, é o único espaço que tem, ou então vou passar para a lâmina seguinte, que fica melhor, eu tenho mais espaço. Então aqui, ó, eu tenho um recipiente, cada um com 500 ml, um 500 ml com CCl4 e o outro 500 ml com o hexano, tá? Então os dois vão se misturar e a mistura dele é menos ordenada do que cada um separado. Eles são mais desordenados. Vou mostrar aqui então o tetacloreto. Ele tem essa forma aqui, C, aí um Cl aqui, um outro Cl aqui. Ele vai ter uma forma geométrica aí lá para trás, né? Ele é um pé de galinha. Quero ver uma representação melhor para um pé de galinha. É tetraédrica. Então, tá parecendo aí um pé de galinha, né? Tetraédrica. Então, esse aí, o CCl, se eu for verificar a polaridade dele, esse carbono aqui, ó, ele é menos polar, é menos eletronegativo do que o cloro. Então, o que que significa dizer? Significa dizer que cada cloro aqui está puxando dessa ligação simples o elétron do carbono para ficar mais próximo dele. Então, o vetor fluxo de elétron, ele está nesse sentido aqui, ó. Tudo bem? Deixa o vetor fluxo de elétron é representado assim. Aí para cá, o vetor fluxo de elétron é representado por essa linha, essa seta, na verdade, cortada ali naquela posição. Oxi, deixa eu voltar de novo para minha apresentação, gente. Me perdoe. Esse aí é o tetracloreto, né? Eu estava desenhando aqui. É que às vezes sai. Aí para a gente voltar. Então, eu estava desenhando aqui. E aqui é a outra representação para onde está indo o elétron. Ele está mais próximo do átomo de cloro. Vejam bem, eu tenho quatro vetores em direções totalmente contrárias uma da outra, então significa dizer que o vetor resultante de todos esses quatro vetores vai ser nulo, né? Então, eu represento pela letra grega mi e eu digo que essa substância, de novo, ela vai ter um momento dipolar igual a zero, porque o vetor resultante de cada ligação aqui para o cloro vai dar zero. Então significa dizer que essa substância aqui, o tetracloreto de carbono, ele é apolar, apolar. Ou seja, é uma molécula que não apresenta polo. Ao passo que se eu for comparar, por exemplo, com a molécula da água, olha aí, a água é assim, ó. E dois elétrons sobrando, né? Só que eu não vou representar aqui um par de elétrons aqui em cima e um par de elétrons aqui embaixo. O vetor fluxo de elétron ele é nesse sentido aqui, ó.
Por que que eu sei disso? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E aqui da mesma forma, o vetor fluxo de elétron, ele é assim, ó. Oxi. Nesse sentido aí, ou seja, o elétron do hidrogênio está mais próximo do oxigênio nessa ligação, o elétron desse hidrogênio está mais próximo desse oxigênio. O vetor resultante desses dois aqui, ó, ele é nesse sentido. Então, notem, ele deu um vetor resultante, aqui não deu o vetor resultante. Então, o momento dipolar aqui, representado por essa letra grega Mi, ele é basicamente diferente de zero. Existe possibilidade de calcular a polaridade através da diferença de negatividade e também do resultado desse vetor aí, através de uma equação, não convém falar sobre ela. Agora, para o tetracloreto de carbono, eu queria só mostrar que a molécula da água ela é polar, porque ela vai produzir polo positivo e polo negativo. Tudo bem? Então aqui, ó, eu represento pela letra grega Deb. Aqui no hidrogênio eu tenho um polo positivo. Aqui nesse outro hidrogênio eu tenho outro polo positivo. Por quê? Polo positivo é a ausência de elétron. Já que o elétron está saindo daqui para cá, então aqui fica uma parte parcialmente positiva. Aqui também nessa molécula fica uma parte possivelmente parcialmente positiva. E no oxigênio eu tenho então uma parte possivelmente negativa. Essa letra aqui é a letra grega chamada de Deb. Então aqui eu tenho um polo negativo na molécula de água e aqui os polos positivos, provando que a molécula da água é polar. No caso do tetracloreto, todos os vetores eles se anulam. Então a molécula é apolar com o momento dipolar igual a zero. Aqui o momento dipolar vai ser diferente de zero. Agora para o tetracloreto de carbono, eu vou ter isso aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui, tá? Hidrogênio, hidrogênio e aqui o hidrogênio. O restante das ligações, todas as outras, eu vou representar assim, sem o hidrogênio estar representado espacialmente. Tudo bem? Então aqui eu tenho CH2, depois mais um CH2, depois mais um CH2, depois mais um CH2, depois mais um CH2, deixa eu ver se já deu. São 6 átomos de carbono, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então, aqui não é CH2, aqui é CH3. Vamos lá, ver. São 14 hidrogênios. 1, 2, 3, 5, 7. Aqui é CH2. 9, 11, com mais 3, 14. C6H14. Perfeito? Então, analisando esse carbono aqui com os hidrogênios, ele é mais eletronegativo, mas a diferença de eletronegatividade entre ele e o carbono é muito pequena. Então, vai produzir um polo sim, mas bem fraco, entendeu? E entre o carbono e carbono, assim como esses outros carbono, 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 vai também ser eletronegatividade nula, porque um carbono vai ter a mesma eletronegatividade que outro nessa ligação. Em outras palavras, quando você aumentar o tamanho da cadeia, vai diminuir ainda mais a polaridade, porque não vai ter polaridade aqui. Aí, quando eu vou reagir esse camarada com esse aqui, que basicamente ele tem uma polaridade nula, né? Esse aqui vai ter uma polaridade.
porque tem uma diferença de eletronegabilidade, só que é muito baixa. E esse aqui vai ter não vai ter polaridade. Então, esse aqui, para dissolver esse aqui, é muito difícil. Quando dissolve, tem uma solubilidade muito baixa. Por isso que eu disse antes, na lâmina anterior, que basicamente, ó, deixa eu pegar o pointer para a gente localizar melhor aqui. Ó, o tetracloreto de carbono reagindo com o hexano é menos ordenado quando está os dois misturados do que esse aqui misturado com ele mesmo, em grande proporção, dentro do recipiente, e esse aqui misturado com esse. Por isso que ele está dizendo um exemplo de uma mistura menos ordenada do que os dois líquidos separados. Consequentemente, ele se mistura espontaneamente, apesar da energia de solução ser muito próxima de zero, ser muito pequena. Aí ele diz: há soluções que se formam a partir de processos físicos e há soluções que se formam a partir de processos químicos, diante dessa propriedade de dissolução muito baixa. Então, quando ele tirou essa separação aqui, os dois misturaram, eles se misturaram sim, mas em baixa proporção. Basicamente é isso aí. Tudo bem? Aí ele deu exemplo aqui, um outro exemplo do Ni no estado sólido, quando você coloca o ácido clorídrico. Note que formou o NiCl, ou seja, um cloro daqui se reuniu com o Ni. Vejam que eu tenho dois hidrogênios e dois cloros, então por isso que foi dois cloros aqui. E os outros dois hidrogênios aqui, ó, formou gás. Tudo bem? Note que esse camarada aqui, o níquel, reagiu com o cloro e formou esse sal em sistema aquoso e desprendeu o gás hidrogênio. Então ele diz: observe que a forma química da substância sendo dissolvida alterou de Ni e formou o NiCl2. Isso é uma transformação química, um processo químico, que é o que ele está dizendo aqui nessa lâmina. Olha aí, ó. Há soluções que se formam a partir de processos físicos e outras por processos químicos. Então, nesse caso, houve a formação de um processo químico, porque uma substância se transformou em outra. Quando toda a água é removida dessa solução aqui, nota que está em solução aquosa. O que, que vai restar? Vai restar esse cara aqui com uma certa quantidade de água embutida nele. Tudo bem? Ao redor. Consequentemente, a dissolução do Ni em HCl é um processo químico, como eu acabei de dizer. Existem os processos físicos? Existe. Por exemplo, quando eu tenho um cloreto de sódio dissolvido em água. Está lá a minha água com sal. Aí eu aqueço. O que, que vai acontecer? Toda a água vai evaporar e esse camarada aqui vai se reunir com ele. Enquanto tiver água, ele vai estar em sistema aquoso, como está indicando aqui. Quando a água for removida da solução, encontra-se somente o sal lá no fundo. Consequentemente, a dissolução do NaCl é um processo físico. Então, ficou claro a diferença entre um processo químico e um processo físico? No processo químico, há alteração de substâncias. No processo físico, não há alteração de substância quando se remove o solvente. Perfeito? Na aula que vem a gente continua. Eu espero que vocês tenham entendido essa mudança, né? E, enfim, aguardo vocês para futuros. Tira dúvidas, né, gente? A grande verdade é essa. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula.